Boa noite. Quero deixar mais um pedido de oração, pastor, se puder anotar nessa listinha aí. Nós somos uma associação pequena lá do litoral, somos 13 igrejas e não somos igrejas grandes. A PIB da ilha talvez hoje seja a igreja maior, tem 100 e poucos membros. Uma igreja pequena ainda. Mas as coisas acontecem, né? O soberano é o soberano. E veio aquela enchente lá no litoral. Nós estávamos com 140 jovens e adolescentes num retiro, numa escola, em Toque-Toque, pequeno. E lá as coisas são engraçadas, né? Tem toque-toque pequeno e toque-toque grande. Só que toque-toque grande é pequeno. E o toque-toque pequeno é que é um bairro maior. Meus irmãos, só vendo para dar glórias a Deus. Eles estavam numa escola e a chuva veio e a lama desceu do morro e passou varrendo na escola. Um dos preletores do retiro estava com o carro, a água cobriu o carro dele. A associação teve que ajudá-lo depois a recuperar o carro. E nenhuma gota entrou naquela escola. Eu passei lá, irmãos, eu tive que parar para fazer uma oração. 20 metros depois da rua da escola, abriu uma cratera daqui naquele ventilador. Um buraco para baixo, assim, sentido mar. Água e a enchente e árvore sendo arrastada, levou tudo. E nenhum dos nossos meninos e meninas naquela escola. A nossa igreja estava com 12 membros lá. Coração miudinho. Os pais me ligando. Ficou sem energia. Ficou sem carregar os celulares. As torres de celulares. Foi tudo embora. Os irmãos não têm noção que nós passamos. Mas Deus é muito poderoso. E a nossa associação é pequena, mas nós temos um líder muito abençoado. E esse irmão puxou o carro e nós fizemos lá um trabalho gigantesco. Isso mesmo que vocês ouviram, gigantesco. Quase 300 caminhões foram descarregados na PIB de São Sebastião. E nós fomos distribuindo comida, água, comida de todo jeito, feijão, arroz, tudo da cesta básica, verduras, mas muita coisa, roupa aos extremos, supermercados enviando para nós caminhões inteiros, caminhão grande, cheio de água, roupa, comida, e nós fomos distribuindo, acudindo gente. Um supermercado de São José dos Campos nos deu 7 fogões, mas eles deram o fogão, todo o equipamento e um botijão de gás cheio. Nós distribuímos para famílias 7 fogões completinhos, com tudo. Com isso, pastor, Deus nos deu a oportunidade e nós estamos pedindo oração. Nós estamos plantando 2 igrejas lá. Uma nasceu lá em Juqueí, que é uma das praias mais atingidas. Já tem um pequeno grupo lá, se reúne toda quarta, está crescendo. Cada dia o irmão que vai lá dirigir posta as fotos com mais pessoas.
E agora no feriado nós fomos para um mutirão numa congregação que fechou depois da pandemia. Depois da pandemia fechou. E o pastor insistindo conosco, dizendo: está depondo contra o evangelho, está depondo contra o nome da igreja, façam alguma coisa. E nós assumimos, nós associação, fizemos um mutirão lá, limpamos tudo lá na última quinta. Eles limparam, porque eu não ponho a mão, só vou dar apoio moral e espiritual. Mas foi feito um mutirão lá, de técnicos, de pedreiro, de eletricista, demos uma geral, e nós vamos abrir aquela congregação em breve. Já temos um casal de missionário lá. Meus irmãos, a nossa igreja, a Igreja Batista do Jaraguá, fez agora recente 26 anos. Em setembro nós completamos 26 anos. Ela foi a última igreja a ser organizada, ela é a caçulinha da associação. Nós precisamos plantar novas igrejas no litoral. Orem por nós. Ore pelo pastor Rafael, que é o presidente da nossa associação. É um homem voltado para missões. Ele está fazendo um trabalho lá estupendo. É um negócio meio exagerado, pastor. Para o irmão ter uma ideia, a campanha de missões dele, eu nem vou perguntar quanto que é o alvo de vocês aqui. Eu vou dizer quanto que é o alvo deles. 60 mil. O ano passado, eles levantaram 56 mil para missões. Ele me contou que foi uma cena engraçada, que quando ele foi no banco transferir o dinheiro para a junta, o gerente ficou tentando convencê-lo a não mexer no dinheiro. E ele disse: não, o dinheiro não é nosso, vai para o campo missionário, vai para a junta. E ele transferiu 56 mil reais para missões. A igreja dele, missões lá é um evento. É um evento. Eles fazem lava rápido e lavam lá 50 carros num sábado. E lava para gente que não é crente e gente que fica sabendo o motivo do lava rápido. O cara vai lá e lava o carro, dá 200 reais. E dezembro, acho que no início de dezembro, eles fazem lá um costelão. Irmãos, é um negócio estupendo. Eles colocam no pátio da igreja, mais ou menos daqui lá naquela última janela ali, daqui lá de costela no chão, e taca fogo naquele trem e vende. Mas é um negócio. A minha filha mora lá na ilha e normalmente eu vou para a casa dela, e da casa dela eu vou lá para o costelão. Lá da casa da minha filha a gente vê a fumaça subindo. É um negócio que virou um movimento e vai os militares, corpo de bombeiro. É um negócio assim de envolver 400 pessoas, 500 pessoas nesse costelão. Ore pelo litoral norte. Ore para que essas igrejas que nós estamos plantando lá possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Nós precisamos plantar mais uma igreja naquela região. Eu já disse, são 4 cidades e a última igreja organizada foi a nossa igreja. Eu tomei posse lá nessa igreja 2 vezes. Da primeira vez o Paulo Henrique foi o preletor, o orador do culto de posse. E o Senhor tem dado graça, tem nos abençoado lá. Deus tem sido muito bom comigo, com a minha esposa, com o ministério que Ele nos deu. Ore pela Associação das Igrejas Batistas do Litoral Norte de São Paulo. Depois da mensagem eu não quero falar mais nada, por isso eu quero já agradecer a igreja. Que honra voltar aqui pela segunda vez.
agradecer o pastor. O pastor é um cavalheiro e a esposa dele é uma lady. Nós tivemos um dia muito agradável hoje. Companhia muito agradável, um homem muito educado. Nós louvamos muito a Deus pela vida dele, né? Quando nós chegamos lá onde estamos hospedados, a minha esposa disse: nossa, como eu amo esse pastor. Nós agradecemos. E terminar a noite vendo Paulo Henrique e a Cleide cultuando conosco, um prazer tão grande. Nós temos uma boa história juntos, muito tempo juntos. E hoje, durante o bate-papo que tivemos depois do culto da manhã, eu falei para os irmãos da minha relação com alguns membros da igreja, e o Paulo Henrique e a Cleide faz parte disso. Eles, o casal, é um dos casais que conhece o governador Valadares. Já estiveram lá conosco numa viagem de férias lá para aquela região. Mas o que a Cleide gostou mesmo foi a viagem que nós fizemos para Ilha Bela. Nós alugamos uma casa uma vez na Ilha Bela, com o pastor bem anterior. Depois dele já passou o pastor Pedro, que já aposentou, e agora está o pastor Rafael. O pastor fez a maior propaganda da casa pastoral num retiro de pastores, e eu fechei com ele e fui para lá. Quando nós chegamos lá, a casa era muito difícil, mas ficamos lá. E Paulo Henrique presenciou algumas coisas com aquele pastor Anatoly Pirilampo. Ele já faleceu, mas era um homem de Deus, fez um trabalho missionário, né? As igrejas do litoral norte, quase todas, foi ele que ajudou a plantar. Foi um homem de visão missionária. Paulo Henrique e Cleide, muito bom ver vocês. Muito bom estarmos juntos mais essa vez. Espero ter outras oportunidades para estarmos juntos. Vocês estão devendo ir lá conhecer a nossa casa. Promete e não vai. Serão muito bem-vindos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Abra, por favor. Eu me senti muito bem hoje no culto da manhã. Espero que Deus me dê o mesmo conforto. E aí, pode ficar sentados, por favor. Eu lerei Atos dos Apóstolos, capítulo 3, bem devagar. Tentarei ler bem devagar. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus.
viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar? Mais uma vez? Agora é para você orar. Peça a Deus para falar contigo. E se Ele falar, tome decisão. Se Deus falar com você, decida. Se Deus falar, faça. Se não falar, aguarde que Ele falará em outra ocasião. Mas ore, peça, Deus é bom. A gente pede e Ele dá. Peça uma palavra e Ele lhe dará. Senhor do céu e da terra, poderoso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, não deixe ninguém ir embora sem ouvir a tua voz, sem receber o toque do teu Espírito. Tu és um Deus vivo, e um Deus vivo fala. Por isso, bendito Deus, bondoso, gracioso, fala conosco. Fala comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre a beleza do Evangelho. Eu sei que essas coisas você sabe muito bem. O Evangelho é extraordinário. É o poder de Deus. Ontem eu fui no aniversário de uma igreja e o pastor da igreja, quando foi apresentar o preletor, que foi o pastor que o batizou, contou uma historinha que me fez lembrar da minha historinha. Ele contou que a irmã que estava o evangelizando e o levando para a igreja, e o levou lá na igreja de Acari, na cidade do Rio, que ele foi bêbado no culto. Ele contou isso ontem. Eu me converti no dia 4 de julho de 1982. No dia 27 de junho, que foi o domingo anterior, eu também fui no culto bêbado. E eu já frequentava a igreja. Pouco tempo, mas eu frequentava a igreja e eu já estava vendo algumas coisas. E eu sabia que o pastor pregava e fazia apelo, e a gente levantava a mão. E eu fui bêbado para o culto e falei: hoje eu vou levantar a minha mão. O pastor pregou e não fez apelo. E o bêbado saiu resmungando, reclamando. Xinguei o pastor e fui embora. No domingo seguinte eu voltei, sóbrio. E não era o pastor o pregador. Era o irmão Hugo. E o irmão Hugo pregou naquele texto de João, quando Jesus diz para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E o Hugo pregou, e eu não vi mais nada. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, entregando a minha vida para Jesus. E a glória de Deus foi derramada em mim. Eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Nunca mais. Liberto instantaneamente. Eu sei que alguns levam um processo,
cada um com a sua experiência, mas Jesus me libertou na hora. Eu nunca mais. Não é que eu parei de beber, não. Eu não tenho vontade, não me tenta nenhum tipo de bebida gelada, quente, de qualquer jeito, internacional, seja lá qual for. A libertação foi plena. O Evangelho é extraordinário. O Evangelho é o poder de Deus. E eu quero nessa noite, à luz desse texto, falar como que ele é belo, como que ele faz coisas extraordinárias, como que nesse texto o Evangelho apresenta com a beleza, com a poesia, com algo extraordinariamente belo. O Evangelho, meus irmãos, produz unidade. 2 dos apóstolos. Jesus já tinha morrido, já tinha sido assunto aos céus, deixou a promessa que voltaria. 2 dos seus discípulos estão indo juntos para a oração. Pedro e João. 2 apóstolos dos extremos. Pedro, um homem estourado, rápido para falar, agia rápido e quase não pensava. João, mais tranquilo, mais calmo, mais amoroso. 2 dos apóstolos diferentes, agora estão juntos por uma causa, por um nome, unidos. E eles não estão indo num lugar qualquer, eles estão indo ao templo. Meus irmãos, foi do templo, foi de Anás, de Caifás e do Sinédrio que saiu o plano, o projeto para matar Jesus, para crucificar Jesus. E os 2 estão voltando lá às 3h da tarde para uma reunião de oração em nome daquele que eles mataram. Mas eles estão unidos. O texto diz que eles disseram assim: olha para nós. Não é olha para mim, é olha para nós. E o texto diz que eles juntamente, juntos, unidos, eles fazem a obra. E eles voltam e entram no lugar da ameaça. Igreja, o mundo sempre será contra nós. Nós nunca teremos a simpatia deles, nunca. Será sempre contra nós. Mas o problema é quando nós nos tornamos contra nós, um contra o outro. Eu falei para o pastor que lá na nossa associação nós somos 13 igrejas, 13 pastores, 13 amigos. Nós somos unidos, nós comemos juntos, nós tomamos café juntos, nós vamos para as padarias daquelas cidades juntos, nós vamos nos aniversários das igrejas. Eu saí hoje com a minha esposa às 4 da manhã, porque eu não queria faltar no aniversário de uma igreja ontem, e nós fomos lá. Levei parte da igreja para estar com eles,
nós andamos juntos, porque é na unidade que a igreja prevalece. Se a igreja não vive unida, se nós guerreamos entre nós, como é que nós vamos enfrentar a guerra lá fora? Há muitos anos, eu ouvi uma historinha que eu não esqueço, que diz que tinha 2 crentes com a espada, e os 2 foram encurralando o diabo, e o levando para o canto, e eles estavam quase vencendo, o diabo estava se entregando, quando de repente um crente olhou para o outro e disse: que igreja que você é? Um disse: sou batista. O outro: eu sou da Assembleia de Deus. E eles largaram o diabo e começaram a guerrear entre eles. Não sei se o pastor Celso conheceu o pastor Davi Gomes. Conheceu? Tive o privilégio de ser aluno do Davi Gomes. Davi Gomes foi fazer uma conferência interdenominacional em Taubaté. E eu pastoreava aqueles 4 que estão juntos ali, lá em Moreira César. E eu fui lá, num ginásio em Taubaté, participar da conferência interdenominacional e fui ouvir o meu ex-professor, por quem tinha um carinho enorme. E o Davi Gomes pregou. E o Davi Gomes era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. O ginásio estava lotado. Ele pregou, fez o apelo, fez uma oração e aconteceu um negócio naquele ginásio. Nunca tinha visto aquilo, pastor. Caiu mais de 150 pessoas endemoniadas, instantâneo. Demônio por toda parte. E caiu um perto de mim. Eu me levantei e fui acudir o rapaz que estava agonizando lá com um espírito maligno. De repente um rapaz tocou no meu ombro. Eu olhei assim. Ele falou assim: deixa comigo, eu sou pentecostal. Falei: sirva-se, pode ir fundo. Deixa comigo, porque eu sou pentecostal. Ou seja, quem entende de demônio sou eu, você é batista, não entende nada. Igreja do Senhor, sem unidade, nós não vamos andar. Não vamos andar. Sem unidade, a igreja, no máximo que ela faz, é andar na esteira. Você já andou numa esteira? Você pode aumentar a velocidade dela, mas você não sai do lugar. Você não vai a lugar nenhum. Ou a igreja ouve a oração sacerdotal de Jesus, quando pede ao Pai para que nós sejamos um, ou nós perderemos a batalha. Não é uniformidade, é unidade. Ou a igreja se une, ou a liderança se une. Quando a liderança puxa para um lado, o pastor puxa para o outro, os jovens puxam para o outro, o diabo se retira e vai tentar em outro lugar, porque a obra já está feita. Nós precisamos de unidade. Mesmo coração, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
a gente entende e obedece, ou ele prevalecerá. O Evangelho requer de nós unidade, e andar junto faz parte da beleza da poesia do Evangelho. Segundo, meus irmãos, o Evangelho traz a beleza da liberdade. Essa é uma das histórias tristes da Bíblia. A história de um homem que todos os dias, de segunda a segunda, ele era levado e deixado lá. Levava de manhã, era deixado lá, e à tarde alguém ia lá buscá-lo. No outro dia, levava de novo. Ele não podia escolher ir, não ir, o horário de ir, o horário de voltar. Ele não tinha liberdade. Até que dois homens, unidos na graça e no poder, passaram por lá. E esses dois homens olharam para ele. Você tem noção de quantas pessoas já haviam entrado naquele templo? Desde a manhã até as 3 da tarde. Quantas pessoas passaram por aquele homem? Alguns devem ter dito a ele mais ou menos assim: Shalom Adonai. E foram. Até que dois homens que tinham no coração o Evangelho de Jesus notaram o aleijado. Pararam. Falaram com ele. E o Evangelho trouxe a ele liberdade. Queria que você fizesse o exercício de pensar na cena. Onde eles estão? Na porta do templo de Jerusalém. Templo dos judeus. Templo de Anás, de Caifás e de toda a liderança do Sinédrio. Templo liderado por aqueles homens. Sacerdotes, mestres, líderes, fariseu, saduceu, escriba, a gente toda ali vendo Pedro e João falando com ele, e de repente o Evangelho invade a vida daquele homem e vai descendo da mente para o coração e vai tocando nas juntas, nas medulas, e desce para os tornozelos onde estava atrofiado. O Evangelho vai soltando e vai soltando e vai soltando, e o homem que vivia na porta, que nunca tinha podido entrar no templo, agora o Evangelho de Jesus introduz aquele homem no templo de Jerusalém, e ele sai gritando e saltando e louvando e dizendo: foi Jesus que me curou. E Anás teve que engolir, e Caifás teve que engolir, e toda a liderança de Israel não pôde fazer nada, porque o homem pulava, gritava, saltava e glorificava. E eu posso imaginar eles falando assim: Pedro, segura esse homem. João, segura esse homem. E Pedro e João dizendo para ele: a gente não consegue, não depende de nós, não fomos nós, foi Jesus, aquele que vocês mataram, foi Ele que deu saúde para esse homem. Meu irmão, onde Jesus entra, tem liberdade, tem vida, tem vai e vem, tem faz e não faz, tem fala e não fala, porque Jesus dá plena liberdade.
O Evangelho é o poder de Deus para nos tirar do vício, para nos tirar das cadeias, para nos tirar do cativeiro e não nos colocar em outro. É para trazer vida, é para trazer liberdade, é para dizer: vá, mas vá, não fique, vá e não peques mais. É para dizer, como Jesus disse àquela mulher curada de 12 anos de uma hemorragia: mulher, não é mais mulher. Jesus olha para ela e diz: filha, entra na paz, entra na liberdade, entra na vida, vá gozar da sua saúde. O Evangelho traz plena, absoluta liberdade. Para algumas pessoas, eu virei escravo de igreja, por isso que eu não bebo mais. Como eles estão enganados. Eu sou livre. Eu posso olhar para qualquer copo de qualquer bebida e dizer: não quero, não preciso, não me faz falta, tenho outras coisas. O Evangelho trouxe outras coisas, outras bênçãos, outras maravilhas. Eu quero terminar dizendo que o Evangelho é muito belo, é muito poético, é muito poder, é muita vida. E ele nos dá a beleza da continuidade. Hoje de manhã eu preguei no texto em que Pedro anda sobre as águas. E num determinado momento, Pedro desce, se afoga, toma um banho de mar da Galileia. E quando ele está se afogando, ele olha para cima e diz: Jesus, me acode. Jesus estende a mão e ergue Pedro. Quando Pedro está diante daquele paralítico, ele diz: olha para nós. E Pedro estende a mão e pega a mão do paralítico. E o que Jesus fez com ele, agora ele vai fazendo com aquele homem. E vai levantando o homem. Ele fez com aquele homem o que Jesus fez com ele. O Evangelho nos convida a fazer com o outro o que Jesus fez conosco. A mesma coisa. O livro de Atos é um livro que não tem ponto final, não tem amém. Alguns o chamam de livro de Atos dos Apóstolos. Alguns gostam de chamá-lo de Atos do Espírito Santo. Eu gosto de chamá-lo de Atos da Igreja. Meu irmão, a Igreja de Jesus é desafiada a dar continuidade ao livro de Atos. 12, um se perdeu, veio mais um, depois veio mais o outro,
passou para 120. O Espírito foi derramado, subiu para 3.120. Depois para 5.000. E depois ninguém conseguiu contar mais. A igreja foi se espalhando. Eles foram dando continuidade àquilo que Jesus os ensinou. Jesus subiu, deixou o poder e deixou a missão. Eu e você não estamos aqui por acaso. Esse culto aqui não é por acaso. A gente não se reúne aqui por acaso. Nós nos reunimos aqui para nos fortalecermos para a missão, para a continuidade. Igreja, nós não podemos parar. Nós não podemos fazer reuniões em cima de reuniões sem que isso produza frutos, números, muitos números. E não me diga, porque não vou te ouvir, que a igreja tem que crescer primeiro em qualidade. Aqueles 12 homens que Jesus escolheu, foram 12 meninos que os mestres de Israel não quiseram. Os meninos judeus eram levados para os mestres examinavam, fazia lá os seus testes, olhava e dispensava, pode voltar, vai para casa, não serve. Pedro não serviu. Mateus virou publicano, uma das raças mais rejeitadas em Israel nos seus dias. Eles não serviam, mas para Jesus serviu. O mestre dos mestres os escolheu, os treinou e os enviou. Se você conhece o Evangelho, e eu sei que você conhece, você sabe que depois que Jesus ressuscitou, eles voltaram para os barcos, eles voltaram para as redes. Jesus aparece lá na praia, e eles estão lá no barco pescando. Jesus tinha dito a eles, dito a Pedro: eu farei de você pescador de homens. E Pedro largou tudo e seguiu Jesus, mas ele voltou atrás. Se você ficar esperando crescer em qualidade, você não vai crescer nem em qualidade, nem em quantidade, nem em forma nenhuma. Faça o que ele mandou. Pregue, ensine, anuncie, faça discípulos. Faça gente parecido com você. Faça gente que siga você. Faça gente que queira fazer aquilo que você está fazendo. Faça-o. Porque isso é o Evangelho. Eu e você temos não só o dever, nós temos a imposição de fazer com que o Evangelho se espalhe. Paulo disse: se eu prego o Evangelho, não tenho por que me gloriar. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu termino com uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. É uma historinha. Não sei se o pastor Celso lembra do Joaquim de Paula Rosa. Foi líder da Juerp naqueles momentos complicados. O Joaquim de Paula Rosa foi em Governador Valadares fazer uma conferência.
E ele contou uma história lá. E eu termino com ela. É uma ilustração de um papo de anjos com Jesus. Jesus subiu aos céus e uns anjos vieram recebê-lo. E um anjo daqueles extrovertido chegou para ele e disse: "E aí, Senhor, conta aí, como é que foi lá embaixo?" E Jesus contou os anos de ministério, contou dos meninos rejeitados que ele acolheu e treinou, falou que um se perdeu, mas que 11 estavam preparados para dar continuidade à missão. O anjo olhou para ele e disse: "Senhor, e se esses 11 falharem?" Jesus olhou para o anjo e disse: "Se eles falharem, eu não tenho outro plano." Igreja Monte Moriá, ou vocês fazem, ou não há quem faça. Não há outro plano. Não há terceirização. Ou façamos a obra, ou ninguém fará. Que o Espírito Santo os capacite, para que no tempo oportuno não haja uma vaga nesses bancos. Uma vaga. Se cada um de vocês saírem daqui hoje pensando em ganhar cada um ganhando domingo que vem teremos o dobro. E assim terão que jogar esse templo no chão e aumentar. Que o poder de Deus venha sobre vocês e que assim seja, para a glória de Deus Pai. Amém.